Estamos na campanha do Maio Amarelo, falando sobre questões de trânsito ao longo desse mês. E hoje vamos falar sobre acidentes de trânsito que envolvem também um acidente de trabalho. O famoso acidente de trajeto, aquele que quando você sai de casa para ir para o trabalho, ou vice-versa, sai do trabalho para ir para casa, se você se envolver em um acidente de trânsito, é considerado um acidente de trabalho também? Eu conversei esse assunto com a Andressa Hajduk, ela que é engenheira especializada em segurança do trabalho. Ela fala sobre isso e também, é claro, traz orientações. Afinal, como tentar evitar que isso aconteça. Dentro da empresa é uma coisa, o patrão está de olho, tem as normas de segurança dentro da empresa. Mas e fora, quando o funcionário está no trânsito, como é que o funcionário vai, o patrão vai fiscalizar o seu funcionário? E aí tem muitos acidentes de trânsito que acontecem fora do âmbito das quatro paredes da empresa e que a empresa acaba tendo que arcar aí até que saia toda a questão legal aí de perícia, INSS, e para não deixar o funcionário perecendo, a empresa é que paga o pato literalmente. Acompanhe essa entrevista super interessante que envolve acidente de trânsito com o mercado de trabalho. Bom dia, Thiago, tudo bem? Isso mesmo, a gente chama acidente de percurso ou acidente de trajeto, né? Então, esse período que o nosso funcionário da empresa está se deslocando, né, até chegar no seu horário de serviço e começar as suas atividades, ou que ele está retornando para a sua residência. Tem uma lei 8.213 de 1991, que regulamenta essa questão do acidente de trajeto. E também vale lembrar que, às vezes, quando você faz uma pausa, que mora o problema de descaracterizar o acidente de trajeto. Por exemplo, eu estou entre o percurso entre a empresa e a minha casa e eu tive um desvio na rota, ou eu fui fazer alguma compra em algum supermercado, ou eu fui em alguma loja, ou eu parei para tomar café em algum amigo, né? Então a gente tem esses desvios de percurso, geralmente é o percurso direto, casa-trabalho, trabalho-casa, que a gente considera. Mas esse acidente de trajeto, ele é considerado também acidente de trabalho, Andrés? Também, nós tivemos um período aí de 2019 para 2020 que ele descaracterizou, então passou a não ser mais considerado acidente de trabalho, porém era uma medida provisória e acabou retomando como acidente. Então a empresa, sendo acidente de trabalho, a empresa deve fazer o controle, o gerenciamento e também adotar todos os procedimentos em caso de ocorrência, né, desse sinistro. Bom, eu estou indo para o meu trabalho agora, acabei de sofrer um acidente. Claro, tem todo o procedimento ali, o bombeiro chega, encaminha você para o hospital. Como que eu faço a comunicação, nesse caso, com o patrão? Geralmente, as empresas agora com o WhatsApp, né, acabam adotando grupos de empresas mesmo, ou tem um contato mais direto com o RH. O comunicado pode ser ou via telefone, ou via mensagem, ou WhatsApp, tudo que seja da forma mais rápida possível. Justamente porque a empresa, ou quando tem um profissional de segurança do trabalho, ou quando tem serviço terceirizado, ela já adota alguns procedimentos de ir no hospital, verificar como é que está a condição, se a família precisa de alguma coisa, como está a questão do carro, às vezes do carro, da moto ou da bicicleta no local do acidente. Então a gente faz todo esse suporte, né, junto com a empresa mediante o acidentado. Então quanto antes for, melhor para a gente poder auxiliar. Também vê a questão de atendimento, às vezes convênio, remédios posteriormente que a pessoa precisa. Bom, para quem é leigo do assunto, não compreende muito das siglas que a gente tem no meio trabalhista, uma delas é a CAT, né, representada aí pelas três letras, a CAT. Qual que é a similaridade que podemos ter com a CAT e o acidente de trabalho? Isso. Quando é gerado um acidente de trabalho, atualmente nós enviamos para o E-Social, para o governo, né? Então a CAT deve ser emitida e tem uma condição que a gente anota se foi acidente de trajeto ou se foi acidente dentro das instalações da empresa. Então, a gente faz esse preenchimento, deve ser feito em até 24 horas e enviado para o E-Social. Em caso de óbito, a gente deve informar imediatamente ao E-Social essa condição e dentro dessa CAT, que nada mais é como se fosse um antigo formulário, com o nome da empresa, CNPJ, os dados do funcionário, os dados sensíveis que a gente fala, RG, CPF e endereço, quanto o horário que foi esse acidente, se ele já estava na empresa ou estava se deslocando, qual que foi o agente causador, se foi queda, se acabou se desequilibrando, se outra pessoa bateu, e também a quantidade de dias, se houve afastamento ou não e houve internamento. Então, alguns dos dados, né, que nós enviamos. É um básico formulário para o governo, né, para o E-Social, poder entender se há afastamento, se há necessidade posterior de
de perícia e adentrar com outros procedimentos via INSS. Bom, para o empregador, para o patrão, para ele é fácil, mais fácil controlar o funcionário que está nas dependências de sua empresa. Só que aí quando é acidente de trajeto, o patrão não tem como diretamente estar lado a lado com o seu funcionário, né? Para evitar que isso aconteça. Quais são as grandes dificuldades que você tem ouvido dos patrões quanto a essa questão do acidente de trajeto? Então, é o acidente, como você falou, é o que nós mais tentamos trabalhar na prevenção, né, e na orientação junto ao funcionário, porque é o mais difícil da gente conseguir controlar. As condições de trânsito, hoje em dia a gente vê quantos acidentes aqui na nossa própria região de acidentes de trânsito por dia, nós não conseguimos controlar essas variáveis. Nós trabalhamos com a orientação com o funcionário, lembrando que a questão do rapidinho, ou sair atrasado, ou me atrasei, ou eu vou furar o semáforo, tudo isso deve ser evitado, já para pensar na condição desse nosso empregador. Quando está com o veículo, ainda o veículo amortece mais as questões, é mais difícil, dependendo do nível da batida, né, da colisão, a pessoa vir a se machucar. Mas quando é moto, quando é bicicleta, então as chances do funcionário se machucar são muito maiores, de ter fratura ou outras luxações e outras ocorrências ali. Então, nós trabalhamos muito nessa orientação. E além disso, na questão de orientação de conduta do funcionário, de não estresse no trânsito, às vezes a gente acaba cuidando, né, mais de nós mesmos do que dos outros em si, né? A gente tem que cuidar um pouquinho. E nesse sentido a gente vem também para orientar, para lembrar que o pessoal deve manter a sua documentação em dia, do seu veículo, né, moto ou carro, que eles devem manter a sua carteira, sua CNH também em dia, e também as condições básicas do nosso veículo, né, vendo água, óleo, questão de pneu, freio, e se tem algum outro indicativo que possa causar ou agravar esse acidente. Conversamos no mês passado, né, a respeito do Abril Verde, né, que é a campanha dos acidentes do modo geral, e como tem o foco dos acidentes de trânsito, e hoje é uma realidade, é difícil uma empresa que não teve nenhuma ocorrência, nem que seja uma queda de bicicleta de algum funcionário aí no período de 1 a 2 anos. Então a gente volta muito para a prevenção. Não é só o veículo, não é só a questão de você cuidar de você cuidar também dos outros, estar atento a essas condições. E também a gente vem reforçando muito a prática de não mexer no celular enquanto dirige. Não estar mexendo ou respondendo, inclusive quando você está parado no semáforo. A gente faz essa política do nosso dia a dia, né? O que a gente vê, pergunta para o pessoal, o que vocês fazem de errado? Todo mundo já fez alguma coisa de errado no trânsito, né? Ou sem querer acabou passando no sinal amarelo e quase fechou, ou já mexeu no celular, ou já se distraiu mexendo no som. Então é mais nesse sentido orientativo para a gente nos policiarmos, né, das nossas próprias ações.